Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, eu estou aqui novamente para fazer um vídeo e a minha intenção é ajudar vocês no conhecimento semítico e em todos os assuntos que precisais saber. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito especial. Antes eu quero dizer a vocês que eu vivi quase 20% da minha vida espiritual foi no meio da religião evangélica cristã. Mas desde o meu primeiro ano de fé no meio da igreja evangélica, comecei logo a ouvir a voz do Eterno, me direcionando para um caminho que diferenciava dos pensamentos da cristandade. Então comecei a ver que muitas coisas ruins aconteciam entre eles e eu não concordava. Por quê? Porque na minha mente a palavra do Eterno deveria ter o seu verdadeiro cumprimento na vida daqueles que o amam e que dizem que são seus. E eu sempre vivi essa verdade na minha vida. Hoje eu tenho 56 anos de idade, nunca tive sequer uma dor de cabeça, nunca fui a um hospital, nunca minha família foi a um hospital, nunca precisamos. Porque a palavra do Eterno ela se cumpre cabalmente na minha vida e da minha família e de todos aqueles que eu quero bem. Então eu vi essas incoerências dentro da religião. Hoje eu comecei a pensar sobre isso e achei por bem falar um pouco a vocês o que realmente isso significa. Por que as pessoas estão lá dentro da religião cantando, orando, batendo palma, fazendo vigília, mas sempre no meio deles existem pessoas doentes e até morrem atropeladas, com bala perdida. Tem deles que morrem pelas mãos dos assaltantes, dos meliantes, dos bandidos. Eu não poderia entender que isso fosse uma realidade vinda do alto. Por quê? Porque o que está escrito é que o anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se livra é literal. E ele ainda disse, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Eu fiz isso e até hoje nunca me arrependi de estar amando e vivendo a vida do meu amado Yahushua. E eu trouxe para vocês aqui uma reflexão sobre esses pensamentos. Por exemplo, nós vemos aí muitos crentes doentes, enfermos e até morrendo. Vamos ver dentro desse raciocínio se vocês podem tirar algum proveito, certo? Antes de eu conhecer a verdade fora da religião, eu vivia incomodado por não aceitar que pessoas que se dizem ser lavadas no sangue de Jesus, segundo eles, sofressem de doenças do mundo, como câncer, úlcera no estômago, tumores, sinusite, pedra na vesícula, paralisação do sistema renal, depressão, dor de cabeça, labirintite e outros. Muitas enfermidades que são mundanas. Na verdade, só conheço essas doenças cientificamente pelos nomes. Nunca senti, nem nunca ninguém da minha família que eu quero bem, que eu amo, sentiu tais coisas. Porque nós vivemos a vida em Yahu de verdade. Não é religião, é vida mesmo. E veja o que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti, diz o Eterno, não enviarei nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Todas as enfermidades malignas são para o mundo e não para os que são de Yah. Porém, aquele que desobedecer e andar na inverdade, esse será cometido pelas doenças do Egito, porque estão no Egito. Meus amigos e minhas amigas, eu observei o que diz o Deus de Israel em Êxodo capítulo 15, verso 26. E encontrei duas alternativas similares para resolver as minhas dúvidas. Eu sempre soube que se alguém que diz ser do Deus de Israel for portador de doenças como estas que eu falei,
Com certeza essas pessoas não vivem o mandamento do Eterno, são blasfemadoras do seu nome, por isso as doenças do Egito passam a fazerem parte de suas vidas. Eu considerei esses enfermos com títulos de cristão um povo rebelde, desobediente e blasfemador do nome do Eterno. Qual o contrário dessa promessa, meus amigos e minhas amigas? Se não ouvir a voz do Altíssimo e não guardar seus mandamentos, virão as doenças do Egito sobre essas pessoas desobedientes. Virá o câncer, a úlcera de estômago, tumores, pedra na vesícula, sinusite, depressão, labirintite, AVC e outras. Está muito claro que essas doenças são do Egito. Deuteronômio 28 diz que essas doenças são resultados de blasfêmias, de muitas blasfêmias contra a palavra do Eterno. Nenhuma pessoa que teve um encontro pessoal com a salvação de Israel e Yahushua pode ser acometido de tais doenças do mundo, pois se são servos, são livres de todos os males do mundo. Veja por que essas pessoas são doentes. Deuteronômio capítulo 28, verso 45, diz assim o Eterno: todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porque por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Amigos e amigas, vós que me escutais, sejam coerentes. O Eterno não está falando para a gente do mundo, mas ele mesmo diz: o Senhor teu Deus. Agora vejam a minha segunda concepção sobre esse entendimento. Desde que descobri a verdade semítica e vi que essas religiões cristãs não são do Eterno, mas são de Roma, entendi por que são vulneráveis às doenças. Alguém desse meio religioso pode até ser pessoas de o Deus de Israel, que não vivem a palavra dos mandamentos, por isso são participantes das enfermidades do mundo. Mas vejo que a maioria nem são do Eterno e nem do Salvador, o Messias, já que nasceram numa religião que tem nome que é do Deus de Israel, mas não é. A religião católica e cristã pertencem ao fundador e imperador Constantino de Roma desde 313. Por isso, as doenças são deles mesmos. Todos são espiritualmente egípcios e romanos. Vocês que me escutam agora, se na verdade ia tocar os vossos corações, acreditem no que estou falando, pois vocês que estão aí dentro da religião cristã, despertem, vós que dormis, porque o Eterno está enviando seu emissário para acordardes e despertardes do sono. E este estudo foi apenas uma advertência para aqueles que tendem a permear no caminho da verdade. Se quiser falar comigo mais sobre esse assunto, adicione-me no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar o povo de Iá.